J Quest, que nós vamos iniciar o nosso treinamento dessa noite. Se vocês quiserem saber para onde eu vou, é lá. Para onde tem a sol, é para lá que eu vou, com toda certeza, pessoal. Para isso, nós temos que controlar nossas emoções, nós temos que controlar nosso medo. Então, Eido, eu não te escuto mais. Olha que legal. Eido, eu não te escuto mais. É isso, pessoal. Com essa frase a gente começa nosso treinamento dessa noite. Quero dizer para vocês que eu gosto muito de música, principalmente que tem letras fortalecedoras, que nos faz realmente pensar nas coisas, pensar nas diferenças, pensar no que possamos fazer diferente. E eu gosto muito disso. Eu sou assim como o Titãs. Eu só quero saber do que pode dar certo. Eu não tenho nada a perder. Vamos lá, pessoal. Bom, meus amigos, muito boa noite. É com imensa satisfação que eu inicio a nossa apresentação, nosso treinamento dessa noite. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui agora com saúde para poder estar contribuindo um pouquinho com vocês, com um pouco da experiência, um pouco das leituras, um pouco da bagagem que eu venho acumulando ao longo dos anos e que agora eu quero aproveitar e dividir com vocês. Na semana passada nós fizemos um treinamento e eu dediquei ao meu grande amigo palestrante Wagner Cavalcante. O treinamento dessa noite eu quero dedicar ao meu grande amigo e irmão Rogério Pereira do Recife. Ok? Rogério, esse treinamento é para você. Muito bem. No treinamento dessa noite nós vamos falar sobre duas riquezas. Então eu gostaria que vocês desligassem os celulares, a televisão, o videogame, qualquer coisa que estejam fazendo, WhatsApp, saia do Facebook. E se dedicassem aos próximos 40 minutos no máximo que eu quero ter com vocês. E gostaria que vocês assimilassem um pouco do que será passado e que se uma palavra, uma frase do que vocês ouvirem aqui, de alguma forma, vier mudar a sua forma de pensar, de agir e te dar resultados, eu vou colocar no meu caderninho, fizemos progresso, e vou dormir muito mais feliz e mais rico do que quando acordei. Porque eu terei tido a oportunidade de contribuir um pouquinho para o seu crescimento pessoal e profissional. Quero lembrá-los que todas as quintas-feiras nós faremos treinamentos nessa sala, não teremos apresentação de negócio, serão treinamentos. E esses treinamentos são abertos para todas as pessoas, sendo cadastradas na Trovale ou não. Quinta-feira é dia da Academia Motiva. Portanto, convide seus amigos, parentes, conhecidos, independente de que empresa estejam desenvolvendo, para que eles possam também assimilar um pouquinho, aprender um pouquinho, também trazer um pouquinho das suas experiências para compartilhar com a gente. Aqui é o momento de crescer, ok? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Prosperidade é um desejo de muitos e realização de muitos poucos, não é verdade? Mas para falarmos em prosperidade, nós temos primeiro que falar da primeira riqueza, que é da consciência de prosperidade. Vocês já ouviram falar que prosperidade, riqueza nada mais é do que um estado de espírito? Ou você é rico, ou você é pobre de espírito. Eu conheço pessoas riquérrimas, com muito dinheiro, no entanto são muito pobres de espírito. Vivem emburrados, vivem nervosos, não têm paciência com os filhos, não têm tempo para a família, só dinheiro, poder. Essas pessoas não são felizes. Já conheço algumas pessoas que, ao contrário, não têm dinheiro, têm o suficiente para ir levando a vida, mas, no entanto, não desistem. São muito ricas,
porque elas têm uma riqueza dentro delas, de espírito, de luta, de não desistir, de persistir. Eu acredito que todos que estão nessa sala vivem exatamente esse momento. Então, se vocês vivem esse momento, põe na consciência de vocês, instale definitivamente na consciência de vocês que vocês são pessoas riquíssimas e que dinheiro é só uma questão de condição financeira. E toda condição financeira, meus amigos, é temporária. Ora você está bem, ora você pode não estar tão bem. Agora é uma questão de você ter conhecimento, ter certeza de que você tem um espírito próspero e você começar a agir como próspero, e assim você vai atrair prosperidade e com certeza você vai construí-la. Então vamos entender o que é ter uma consciência de prosperidade. Prosperidade é um tripé de saúde, riqueza e amizades. Vamos ver o primeiro ponto, saúde. Se você tem dinheiro, está em fase terminal de câncer, acho que você daria todo o dinheiro do mundo para se curar, não é verdade? Então, de que adianta você ter tanto dinheiro se você não tem saúde? Se você tem dinheiro, tem saúde, significa que você, e não tem saúde, aqui está errado, tá bom? Se você tem dinheiro e não tem saúde, significa que você vai sofrer por muito mais tempo, que você vai viver mais tempo sem dinheiro. Aqui houve um erro de digitação, peço desculpas. Terceiro ponto, amizades. Se você tem dinheiro, mas não tem com quem compartilhar, a vida não teria a menor graça. Não é verdade? Uma vez eu comentei com uma pessoa, com um empresário, eu falei, eu conheço uma pessoa que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é muito dinheiro. Ela disse, quem? Eu falei, o senhor. Com todo esse dinheiro, com tudo isso que você tem, seus filhos não sentam à mesa para conversar com você, sua esposa não lhe dá o respeito. Então, de que adianta? Então, é muito importante que ser próspero é você ter boa saúde, você ter boas amizades e você ter uma condição que lhe permita viver sem falta. Gostaria só que meus moderadores me confirmassem se eu perder o áudio, que me avisem pelo chat. Muito obrigado. Para que vocês entendam sobre a primeira lei da prosperidade, nós temos que entender o que é sucesso financeiro. Aqui não aparece o slide. Bom, Wagner, eu gostaria que, se alguém não está enxergando o slide, sucesso financeiro, digite 10 por gentileza. Quem estiver vendo, digite 10. Quem não estiver, digite 0, por favor. Está todo mundo vendo o slide. Ok. Maravilha. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo, campeão. Muito bem, seguimos então. Sucesso financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre sucesso financeiro. Alguém já ouviu a frase que problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, mas sim com criatividade, com trabalho? Isso é a mais pura verdade. Imagina que você está devendo o aluguel. Aí você fala, caramba, estou devendo aluguel, como é que eu faço? Não consigo. Aí você vai lá e pede um dinheiro emprestado para o seu cunhado. Seu cunhado lhe empresta o dinheiro, você vai lá e paga. Aí você não faz mais nada. Daí 30 dias, o que vai acontecer? Está lá o aluguel vencido de novo. Então você não resolveu o problema. Não foi o dinheiro do seu cunhado que ajudou você a resolver o problema. Você tem que criar formas, encontrar formas de você criar mais ativos, mais condição de ganho para que você possa sonhar um pouco mais. Então o problema financeiro não se resolve com dinheiro, mas sim com imaginação. Ok? Veja essa palavra, crise. Na verdade é com S, mas se você cortar o S e colocar um cifrão, uma cifra, né? A palavra torna-se crie. Use da criatividade. Veja exatamente dentro do seu orçamento o que é que você precisa para estabilizar suas contas, para estabilizar exatamente os seus passivos. Quanto de ativo mais você precisa construir para equilibrar o seu passivo? Ok? E que
ferramentas você tem nas mãos? Que oportunidades você tem nas mãos? Tem pessoas que procuram 2 empregos, trabalham um emprego de dia e outro na noite para ganhar um pouquinho mais, para poder pagar suas contas. Então ele não dedica 8 horas do dia para um empregador, ele dedica 16 horas do dia para 2 empregadores. Gente, significa que ele está dando 2/3 da vida dele para algo que nunca vai ser dele. Para alguém que não está nem aí para ele. Para alguém que só tem ele ali porque ele está ali, que se ele sair, tem muitos outros para ocupar o seu lugar. Comece a pensar assim. Então, se você já tem um emprego, tem uma condição financeira, e você quer melhorar a sua condição financeira, arrume um trabalho, não um emprego. Arrume uma outra forma de fazer, de complementar a sua renda, ou de aumentar a sua renda para que você possa complementar os seus sonhos. Ok? Vamos entender, enriquecer é a ambição de muitos e a realização de poucos. Apenas 5% da população do mundo atinge o patamar de rico, de um milionário, de uma pessoa que conquista a sua independência financeira. Já vamos falar um pouquinho sobre liberdade financeira e independência financeira. Riqueza requer sucesso financeiro. Sucesso financeiro é quando você não faz nada por dinheiro, ou não deixa de fazer nada por falta dele. Vamos entender essa frase. Sucesso financeiro é quando você não faz nada por dinheiro, você não precisa correr atrás. Você já construiu ativo suficiente para viver de uma forma digna, tranquila. E sucesso financeiro também é se você não deixa de fazer nada por falta dele. Eu não posso trocar de carro esse ano porque eu não tenho condição. Eu não posso viajar esse ano, tirar férias com a família. Agora eu não posso comprar esta camisa que eu tanto gostei. Então você não tem sucesso financeiro. Se você está deixando de fazer coisas, de realizar coisas, pela falta dele. Sucesso financeiro é o equilíbrio entre você ter o suficiente para não passar vontade. Se você está fazendo coisas hoje que não gosta de fazer por causa do dinheiro, ou deixando de fazer coisas por falta dele, você ainda não atingiu a sua independência financeira ou o sucesso financeiro. Só quero confirmar, Antônio, por gentileza, virou o slide para 4 níveis financeiros? Quero que todos confirmem, por gentileza. Rogério Pereira, de Recife, 10. Maravilha, Jorge, muito obrigado. Kelvin, 10. Maravilha. Eu vou procurar mudar devagar para que vocês possam acompanhar, tá bom? Vamos entender, então, os 4 níveis financeiros. Primeiro nível, sobrevivência. O nome já diz, você está ganhando para sobreviver. Então, você está sobrevivendo, ou seja, você está ganhando hoje o que gastou ontem. Ok? Opa. Ok. Você está sobrevivendo, ou seja, você está ganhando hoje o que você gastou ontem. Gastando mais do que ganha. Você certamente estará sempre duro e endividado e sem dinheiro. Nível 2. Trocando 6 por meia dúzia. Como o nome já diz, nada por nada. Você está gastando hoje o que ganhou ontem. Não consegue guardar absolutamente nada. Nunca chegará a lugar nenhum. Apenas vai passar pela vida sem realizações. Portanto, sem viver. Nível 3. Debaixo do colchão. Você consegue ganhar mais do que gasta, mas não sabe fazer com a sobra render para você. Economiza, mas não usufrui. Então você sabe ganhar dinheiro, porém você não sabe como investir para que faça esse dinheiro trabalhar para você. Nível 4, independência financeira. Somente 5% das pessoas do mundo conquistam a independência financeira. Pode-se dar ao luxo de determinar seu tempo a qualquer coisa que queira ou mesmo tenha que fazer. Olha que legal, é você escolher que horas fazer e o que fazer. Tem um ditado que diz, tem coisas que você atura até ter, depois
atura se quiser. Vou mudar a palavra. Tem coisas que você aguenta até ter. Depois aguenta se quiser. Ao você atingir o nível 4 da independência financeira, você com certeza vai ter o privilégio de escolher que horas acordar, que horas se levantar. Eu acordo quando meus olhos abrem. Eu não tenho despertador na minha casa há muitos anos. Embora eu acorde naturalmente com a luz do sol, porque eu gosto das persianas abertas, eu não gosto de acordar com barulho, mas eu gosto de acordar com as primeiras luzes do dia. Porque às 6h30 da manhã eu já estou levando meus filhos na escola. Eu tenho o privilégio de poder fazer isso. Infelizmente, muitas pessoas não curtem esse momento de levar o seu filho na porta da escola, dar um beijo, detona. Porque quando ele sai para trabalhar, o filho normalmente ainda está dormindo. E quando volta para casa, às vezes tarde da noite, o filho também já está dormindo. E quando ele se der conta, a vida passou, ele não viu o seu filho crescer, os seus filhos crescerem. E aí a gente tem visto muitas famílias perder filhos lindos em acidentes estúpidos, para as drogas, porque nos momentos mais banais, mais pequenos da vida deles, o pai não estava presente. Quando eu tomei a decisão de fazer marketing multinível, eu tomei a decisão de ser livre. Quando eu tomei a decisão de trabalhar nesse negócio, eu tomei a decisão de nunca mais ter patrão, nunca mais ter ninguém pegando no meu pé. Eu aí pude escolher com quem, com o que trabalhar. Olha que fantástico, pessoal. Nós do marketing multinível deveremos ser congratulados com a nomenclatura de doutor, porque nós somos doutores. Eu não acho que um advogado seja doutor. Eu acho que um médico é um doutor, ele fez doutorado. Advogado não. Advogado, na verdade, é vaidade. Mas ele não é doutor, ele não fez doutorado. Ele é um bacharel que passou numa prova, num concurso. Simples assim. Agora, nós do multinível deveríamos sim ser chamados de doutor. Sabe por quê, pessoal? Que hora nós estamos numa tecnologia, aí a gente tem que estudar aquela tecnologia, aquele produto ou aquele serviço que a gente está atuando, para a gente poder falar sobre o mercado. Aí, de repente, a gente muda para cosméticos, a gente tem que aprender, estudar cosméticos, o mercado de cosméticos, as novidades do mercado de cosméticos em todo o mundo. Aí, de repente, nós estamos na indústria do bem-estar. A gente começa a estudar produtos de bem-estar, química, física, medicina, alternativa. Aí, de repente, a gente vai para uma tecnologia VoIP e a gente começa a estudar Voice over IP, voz trafegando pela internet. Nossa, quando a gente discute com nossos parentes sobre as coisas que a gente faz, eles falam, é louco. Esse cara é doido. Cada hora vem com uma coisa que eu nunca ouvi falar. Quando se falar em Bitcoin, cara, o que é isso, Bitcoin? Então eu quero dizer para vocês que a flexibilidade que nós temos de adaptação a qualquer mercado faz de nós líderes, de nós profissionais de multinível, verdadeiros profissionais comerciais. E nós somos disputados a peso de ouro por muitas empresas com salários de corporativo muito forte. Por quê? Porque nós temos bateria, muito tempo de treinamento. Nós somos treinados. Isso é o mais importante. Então, independente do que a gente está fazendo, nós temos sempre a força de falar, não está bom para mim, eu vou mudar. E buscar coisas novas, a qualquer tempo. Portanto, um profissional de multinível, uma pessoa que aprende a vender, que aprende a vender uma ideia que seja, não necessariamente um produto, nunca mais vai passar necessidade. Eu acredito piamente nisso. E mais, por essa razão que eu dedico 24 horas do meu dia, já há 23 anos, para estudar a cada dia mais sobre essa indústria maravilhosa, sobre as pessoas, sobre a mudança no comportamento das pessoas, das necessidades das pessoas, para que eu possa não ficar no tempo. Porque eu tenho certeza, convicta absoluta, que o marketing multinível é a solução para o desemprego no mundo. O desemprego é uma tendência mundial. Hoje existem pessoas fazendo ofícios que uma máquina amanhã vai fazer, ou seja, vai substituir, é a reengenharia. Isso em todos os segmentos. Ok? Muito bem. Você precisa conhecer a consciência da prosperidade e colocar o dinheiro para trabalhar para você. E não você trabalhar por dinheiro.
Maravilha? Vamos falar um pouquinho sobre a roda da abundância. Para você aprender a gerar riqueza, você precisa primeiro conhecer a roda da abundância. E a roda da abundância ela se dá por duas partes: doar e receber. Cada uma dessas partes equivale exatamente metade da roda. Se você não aprender exatamente o conceito de doar e receber, a roda da abundância não vai girar na tua vida. E você vai estar sempre girando em círculos, passa ano, volta ano, passa ano, volta ano. Quando você se vê, passaram-se 10 anos e você está na mesma situação, na mesma condição. Por quê? Porque a roda da abundância não está girando na velocidade que é preciso girar para que você possa crescer. Ok? Para você saber a diferença de doar e receber, é importante você saber a diferença entre ser caridoso e ser generoso. Caridade é aquela coisa que você dá para alguém que não pode possuir, que não pode comprar. Generosidade é diferente. É quando você dá algo para alguém que ela poderia comprar. Então você está sendo generoso. E na roda da abundância você tem que fazer os dois: doar, ser generoso, tanto quanto caridoso, e também saber receber. Tem pessoas que não sabem receber, não aceitam, por orgulho próprio, por orgulho ferido, de alguma razão não aceitam receber. Se você tem dificuldade em receber, você precisa mudar. Se você tem alguma dificuldade em doar, você também precisa mudar. Recentemente, conversando com o Wagner falou: Pera, Alberto, estou aqui ocupado com algumas coisas, estou separando umas roupas que eu vou doar. Eu falei: cara, fantástico, ele está mexendo na roda da abundância. Ele está pulindo as roldanas. Troca, pessoal. Tem pessoas que vendem para o brechó. Pelo amor de Deus, querer ganhar 10, 5 reais em peça de roupa usada. Doe, faça girar, doe a quem precisa. Velha para você, novo em quem veste. Tem um liquidificador parado, ganhou um valita lá da Polishop. Dá o antigo. Ah não, mas o antigo tem um copo de alumínio, não quebra nunca, vou guardar porque esses novos não duram muito. Não, substitui. Tudo você tem que sempre substituir. Entrou algo na tua vida, não fique acumulando, doe. Olha que legal, Wagner, foram 3 sacos de 100 litros de roupa. Parabéns, caramba, você tinha roupa, hein? Maravilha. A prosperidade na sua vida é diferente, é diretamente proporcional, à velocidade que a roda da abundância gira na tua vida. Vamos entender, a prosperidade na tua vida é diretamente proporcional à velocidade que a roda da abundância gira na tua vida. Se você hoje não é uma pessoa próspera, é porque a roda sua está parada. Vamos começar a colocar em movimento? A velocidade em que ela roda depende das suas crenças. E quais são as crenças que a gente guarda, pessoal? Os paradigmas, os dogmas. A maioria das vezes são crenças limitadoras. E essas crenças limitadoras, que se dão pelo medo, muitas vezes, é que paralisam essa roda, fazem com que a gente não gire. Ah, eu não vou doar isso aqui não, porque amanhã pode me fazer falta. Pronto, você acabou de botar um breque na roda. Você freou a sua roda da ambulância. Não, eu vou doar, que com certeza amanhã Deus vai me dar um novo. Quando eu digo Deus, eu posso estar me manifestando ao ser supremo do universo ou à força da natureza, como vocês desejarem. Nós estamos aqui falando de religião. Mas com certeza, quando você dá alguma coisa, com certeza o universo te devolve, e sempre melhor. Isso aí eu já falei no treinamento passado, que é a lei das coincidências. Não sei se eu cheguei a falar sobre as leis. A lei das coincidências. Eu vou contar uma historinha para vocês, da qual eu não me orgulho. Quando eu fui para o meu primeiro casamento, que eu sou casado 2 vezes, eu estava saindo da garagem do prédio que eu morava em São Paulo, e eu tinha um Escort XR3 e tal. Só que o meu XR3, ele estava faltando uma calota. Quando eu olhei do lado assim, tinha um carro semelhante com a calota igual. Eu falei: opa, você acha que eu vou casar com 3 calotas?
Ranquei a calota do carro do lado, pus no meu carro e peguei a estrada. Peguei a Castelo Branco, chegando ali próximo a Botucatu, passei num buraco com aquela roda. Pessoal, não só perdi a caloca, tá como entortou a roda, estourou o pneu. Resultado, casei com o step. Aquela roda preta, horrível. Então veja que me foi devolvido numa proporção ainda maior. Tudo isso que eu estou dizendo é verdade, que se você pegar as pessoas que ganharam Big Brother, que ganharam loteria há 10 anos atrás, hoje estão mais pobres do que quando ganharam. Então isso mostra que a riqueza, prosperidade, não está no dinheiro, mas na pessoa. No como ela vai fazer a roda da abundância girar. Ok? Então vamos falar sobre crença de imitadores. O que segura às vezes a nossa roda da abundância, que faz com que a gente não seja próspero, é exatamente o que está incrustado dentro da nossa mente, como acreditar, por exemplo, que dinheiro é sujo. Dinheiro não é coisa de Deus. Como não? Se o dinheiro pode privar pessoas de certas coisas, como por exemplo, saúde. Como que não é de Deus? Depende da maneira para que ele é usado. Se for para comprar droga, claro que não. Agora, se for para comprar remédio para uma pessoa que precisa, se for para você comprar alimento para pessoas carentes do seu bairro, é simples. O dinheiro existe para ser dado valor às coisas que Deus criou, em tudo. A dinheiro não nasce em árvore. Gente, nasce sim. Pergunta para um fazendeiro, para um agricultor, para um pecuarista. A vida é dura. Claro, se você ficar pensando que a vida é dura, você só vai apanhar dela. A vida é dura para quem não trabalha, para quem não luta. Dinheiro não é para todos. Como não é para todos? Eu conheço pessoas que vieram para esta terra sem nenhuma condição financeira, não fizeram bons colégios, não fizeram universidades, e hoje são muito ricos. Como eu conheço pessoas que nasceram em berço esplêndido e hoje passam necessidade. Porque herdaram. Lembra aquele ditado? Primeira geração constrói, a segunda usufrui, a terceira destrói? Ou vou rico, pai pobre, filho... Como é que é? Vou rico, pai nobre, filho pobre? É mais ou menos isso, pessoal. Porque eles herdaram o dinheiro, mas não herdaram a consciência de prosperidade, a consciência do ganhar. Ok? Como a história do camelo, né? Então no domingo você bota aquela roupa, a sua mãe bota aquela roupa, melhor roupa que você tem, te leva num lugar lá, chega lá, você ouve uma historinha de que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha que um rico entrar no reino do céu. Aí acabou lá o comício. Você chega em casa e fala, puxa vida. Aí seu pai te leva no zoológico, no domingo, você vê aquele animal com duas corcundas enormes, o que é aquilo lá? Aquilo lá é um camelo. Ele falou, caramba, é mais fácil um bicho desse passar numa agulha do que o rico ir para o céu? Então não vou ficar rico não, já que é isso, eu quero ir para o céu. Na verdade, Jesus disse em metáfora, né? Buraco de agulha nada mais do que eram fendas ali na cidade de Jerusalém, que quando chegavam os vendedores com seus camelos, aqueles camelos cheios de tralhas para vender tecidos, eles tinham que tirar tudo do camelo, e o camelo tinha que se ajoelhar, tinha que entrar de joelho para passar dentro do buraco de agulha, porque ele era baixo e estreito. O que Jesus quis dizer com essa metáfora é que daqui você não vai levar absolutamente nada do que você construir. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Você vai entrar de joelhos, nu, com toda a humildade. Simples assim. A gente ouve, nós somos pobres, mas somos honestos. O que o seu cérebro absorve? Que todo rico é desonesto. Nós somos pobres, nós somos felizes. Então o rico é infeliz. Não é verdade? E tem pessoas que ficam sentadas na televisão, nesse horário, por exemplo, assistindo novela. Novela tem memes, mensagens subliminares. Pode perceber, pessoal, toda novela tem um milionário que trai a mulher com a secretária, que é a amante. A mulher do milionário trai o marido ou com o personal trainer ou com o motorista. A filha do milionário se junta com o marido para roubar os irmãos, para matar o pai ou para matar a mãe, para roubar as empresas. Um filho é homossexual, o outro é drogado. O que você vai pensar? Você fala, meu Deus do céu, não quero ficar rico não, cara.
minha mulher vai me trair, um filho vai drogar, o outro... Você entendeu? Então as pessoas falam, não, isso eu não quero isso para mim. E isso vai criando com que as pessoas fiquem sentadas no sofá. Isso faz parte do sistema. Ok? Aí passa a propaganda, a sorte ainda vai sorrir para você, Mega Sena, e o cara vai lá e joga na Mega Sena. Compra a Telecena, põe a sua vida financeira, o seu sucesso, nas mãos da sorte. E enquanto ele aposta na sorte, ele não se levanta todos os dias para de fato realizar as tarefas que deve fazer para realizar os seus sonhos. Agora, pessoal, riqueza, pobreza, honestidade, felicidade, não tem correlação nenhuma. Eu conheço um pobre feliz e honesto. Conheço o rico infeliz e desonesto, mas conheço o rico feliz e honesto. Então não tem correlação. Não podemos simplesmente falar, não, todo rico é desonesto. Não, a não ser Brasília, ali que está difícil a gente escolher alguém. Mas no mundo dos negócios, não. É possível, sim, se enriquecer com dignidade, gerando emprego, gerando trabalho, fazendo algo pelas pessoas. Nós não vivemos um tempo de trabalhar para as pessoas. Hoje vivemos um tempo de trabalhar pelas pessoas. Fazer algo por elas. Esse é o novo tempo. Então, pare agora e reflita, se o que você está fazendo hoje não estiver tornando a vida de alguém melhor, pare, você está desperdiçando seu tempo. O Anderson Soares colocou aqui, quem é que vive sem dinheiro? O erro está no seguinte, ser avarento e desonestos por causa do dinheiro que adquiriu. Deus tem prazer na prosperidade de um ser vivo. Com certeza, meu irmão. Maravilha. Obrigado, Anderson. Vamos lá. O que nos trava a roda da abundância? A autossabotagem. É nós nos sabotando. É nós deixando de acreditar em nós mesmos. Independência financeira é você ter tudo o que precisa. Por exemplo, eu conheço um mendigo que tem tudo o que precisa. Não tem tudo o que ele gostaria, mas tem tudo o que precisa. Não é verdade? Agora, liberdade financeira é você ter o que quer do que precise, qualquer coisa. Então é dizer assim, hoje eu dirijo o carro que eu quero, não o que eu posso. Hoje eu vivo no bairro que eu quero, não o que eu posso. Eu viajo para onde eu quero e quando eu quero, não para onde ou quando eu posso. Comece a se perguntar, qual carro que você tem? É incrível como as pessoas pedem as coisas, mas assim como você tem que doar e receber, é muito importante que você aprenda também a declarar sempre o agradecimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. As pessoas são movidas por crenças limitadoras e crenças pelo medo. Isso contribui para que elas piorem de suas doenças e também se reflete em suas vidas pessoal e profissional. Mas a questão não é só a crença. O problema maior não é só a crença, é a carga emocional que acompanha essas crenças. Não é verdade? Que é o que cria o nosso humor, ou o mau humor. Então, se eu conseguir eliminar a carga emocional que acompanha a crença, ela se torna uma lembrança sem efeito nocivo. Então, tudo que você precisa fazer é eliminar dessa carga emocional, das suas emoções ruins. Então, quando você pensa numa dívida, você já começa a ficar nervoso. Meu Deus do céu, o aluguel, a prestação do carro, essa carga negativa que se instala no seu pensamento faz com que você fique cego, faz com que você paralise, faz com que você escureça a sua vista, você não pense, você não respira, você não tem fome, você não tem ânimo, você perde o humor. E nesse momento você decretou para você o seu estado de paralisia total, mental, física e psicológica. E nessa situação você nunca há de encontrar uma solução ou de agir para que essa solução venha até você. Porque acredite, quando você busca, o universo mexe os pauzinhos. Deus coloca a mão. E a solução vem muitas vezes de onde você nunca poderia imaginar. Você já parou para pensar que algumas vezes, em algumas situações da sua vida,
Surgiu uma pessoa do nada que você não conhece, ela entrou na tua vida para solucionar um grande problema. Você fala, caramba, de onde veio essa oportunidade, essa pessoa, de onde veio isso? Você já parou para pensar que as coisas podem acontecer assim? Quantas vezes isso já pode ter acontecido? Eu noto que quando mostramos uma oportunidade boa para uma pessoa de negócio, algumas pessoas adoram, mas dizem, eu não quero. Vocês pensam que é medo de fracassar? Não. Elas têm medo de ter sucesso. Acredite, pessoal, a maioria das pessoas tem medo de ter sucesso. Uma vez eu comprei um automóvel V8, aí cheguei a contar para os meus amigos lá, quando eu cheguei, falei, o carro, Cherokee que eu comprei, o cara, você é louco, meu. Você não comprou o posto de gasolina junto? Se você parar esse carro no posto de gasolina e deixar ele ligado, não abastece nunca, não enche o tanque nunca. Olha o pensamento pobre daquele incapaz. Eu estava ali demonstrando uma vitória, uma conquista pessoal, e o cara querendo falar, pelo amor de Deus, você arrumou para a cabeça, olha que coisa. Você conhece aquela tia, você pega e dá uma bicicletinha para o seu filho de Natal, linda, que eu acredito que é o sonho de toda criança. A primeira coisa é bola, depois é bicicleta, né? Aí chega aquela tia e fala, nossa, que isso, deu bicicleta? Meu Deus, você comprou capacete? Porque olha, a prima da cunhada do tio daquela menina ali, você viu, o ônibus passou por cima, quebrou as duas pernas dela. Hoje ela anda tortinha, coitadinha. Tem pessoas que pensam assim, se afastem dessas pessoas, pelo amor de Deus, que isso pega. Ok? Então, essas pessoas têm medo de ter sucesso. Isso é irônico, mas é verdade. Esse projeto nosso aqui da Motiva, ele constitui exatamente nisso, ajudar as pessoas a se libertarem das mágoas, das culpas, dos medos, das crenças limitantes e principalmente da sua autossabotagem. Tá bom? Para que elas possam expressar a sua verdadeira essência, ser exatamente quem elas são. E todo mundo que está aqui na sala essa noite nasceu para vencer, nasceu para ser um vencedor. Você não se lembra, eu vou contar a historinha de como foi, mas você não se lembra. De repente foi um barulho muito grande, um estardalhaço, um barulhão, e muitos começaram a correr, e você ficou paralisado. Falei, e agora o que eu faço? E muitos passaram por você, e você começou a girar em círculo, naquele turbilhão. André, você aí de Recife, tinha pelo menos 20 milhões de André atrás de você, meu irmão. Silvio, tinha mais ou menos 10 milhões de Silvio. E de Silvia também, viu? Sidney também. Rubens, tinha Roberta lá atrás de você também. Alguns começaram a sacanear, começaram a comer a caldinha do da frente, sabe como é? Esses começaram a se cansar. E veio um ácido, comeu todos. No final das contas, pessoal, aqueles que ficaram paralisados, girando em círculo, morreram. Os que sacanearam, morreram. Mas você não. Você fez o que tinha que ser feito. Você parou quando foi preciso parar. Você olhou quando precisou olhar. Você seguiu quando precisou seguir. Você apertou a marcha quando precisou acelerar. E só você fecundou o óvulo da tua mãe. E quando isso aconteceu, uma luz estonteante apareceu diante dos seus olhos. Foi quando Deus te deu o sopro da vida e disse, você, Braulio, você, Nilda, você, Claudinha, você, Beto, você, Rogério, você é meu filho, você já é um vencedor e eu te quero aqui. Pronto, foi decretada a sua vitória, você é um vencedor desde quando nasceu. E que ninguém jamais tente fazê-lo pensar o contrário. Ninguém. Nem a mãe, nem a esposa, ninguém. Só quem pode dar o limite para você e sua vida é você. Ok? Muitos que estão aqui essa noite têm potencial, mas são movidos pelo medo. Você já viu pessoas que você sabe que têm potencial, mas elas têm medo? Eu conheço vários talentos desperdiçados. Você já imaginou se ela se libertasse desse medo? O que ela poderia fazer por ela e pela humanidade? O que você pode fazer por você, pelas pessoas que você ama e pela humanidade? Temos que limpar a carga de traumas e medos e culpas de todas as pessoas que estão aqui. Por algum motivo, por algum projeto que você participou e não deu certo, não foi culpa sua.
Quem carrega sentimento de culpa nunca vai crescer na vida, porque quando aparece algo bom, o sentimento de culpa vem e diz: ops, você não merece ser feliz. Você ferrou aquelas pessoas lá, lembra? O medo é o maior sabotador do sucesso, pessoal. Liberdade financeira é você ter liberdade emocional, é você expressar o que vieram fazer aqui nessa terra. Todos estão aqui por um propósito. Todos estão aqui por uma missão. Você já descobriu qual é o seu propósito nessa terra? Você já parou para pensar qual é a sua missão aqui? Você parou para pensar, deixa eu usar o nome de outro aqui, como exemplo, Wagner. Você parou para pensar que o mundo seria completamente diferente se você não existisse, Wagner? Porque uma frase que você disse para alguém um dia mudou o comportamento, as ações e as atitudes dessa pessoa, e o futuro dessa pessoa foi completamente modificado por uma palavra que você disse. Vladimir, mesma coisa você, o mundo seria completamente, se você não existisse, completamente diferente. Pense que o bater das asas de uma borboleta aqui agora pode se tornar um tsunami do outro lado do mundo. A vida é muito simples, o ser humano aqui é complicado. Quem não acordou para realizar seus sonhos, continua dormindo. A ansiedade e o excesso, na verdade a ansiedade em excesso é exatamente a pior veneno do marketing multinível. A pessoa entra no negócio que quer ganhar dinheiro ontem. E muito. Calma, tudo tem que ser construído. O cara quer chegar numa empresa e ver tudo resolvido. Calma, por mais que a empresa tenha 20, 30 anos no mercado, tem problemas. Todas as empresas têm dificuldades, e isso vai ser sempre. Por quê? Porque as coisas mudam, porque o mercado muda, você tem que se adaptar, porque a tecnologia muda, você tem que se adequar, porque as pessoas mudam, você tem que procurar ouvi-las. Então sempre tem que estar mudando, modificando, sempre. E empresa que fica parada numa administração arcaica morre. Antigamente as grandes engoliam as pequenas, hoje as rápidas trituram as lentas. Está aí a Avon, motivo que não me deixa mentir. A Avon é a maior empresa de venda direta do mundo, hoje está despencando no Brasil e no mundo. Quem não vive para servir não serve para viver, pessoal. Ok? Vamos lá. Então vamos controlar a ansiedade em todo o negócio, seja qual for que você desenvolva. A ansiedade é excesso de futuro. Você vive o futuro no presente, pô. O pior é que o futuro é sempre ruim. Não é verdade? Vamos lá. Alterando o slide. Só me confirme se o slide alterou, por favor, ainda em autossabotagem. Muito bem, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Aristóteles, maravilha, muito obrigado pela colaboração, show de bola. Vamos lá. Seguindo ainda com autossabotagem. O dinheiro é a raiz de todos os males. A gente acaba ouvindo isso, que babaquice, né? Que coisa besta. Nesse país só enriquece quem é desonesto. Bom, o dinheiro é a raiz de todos os males. Bill Gates, ele ficou tão rico, tão milionário, que ele doou 95% do dinheiro dele para as pesquisas. Para pesquisar câncer, AIDS e assim sucessivamente. Para acabar com a fome no mundo. Por quê? Porque 5% do que ele construiu, mas nem 10 gerações dele para frente vai conseguir acabar. Tamanho ativos que ele construiu, não a quantidade em valores, mas os ativos que ele construiu, vai render ainda por muitas gerações. Nesse país só enriquece quem é desonesto. Que bobagem. Lá em Brasília é assim, mas não é assim. Tá? Quem é rico corre mais. Quem é rico corre mais rico, está cada vez mais rico, né? Corre mais risco de ser assaltado e sequestrado. Olha que bobagem. Eu não vou comprar uma carro dele, depois eu vou ser sequestrado, assassinado. Gente, estão assassinando taxista de Fusca aí. Para com isso. O que você quer, o que você não quer para você é o que você atrai. Pense nisso. Você não deve pensar nas coisas que você não quer que aconteça para você ou na tua vida. Você tem que pensar nas coisas que você quer que aconteça. Se você ficar focando
em coisas que você não quer, você fica pensando, você está lá, emanando energia, pensamento para o universo de algo que você não quer. Não, não quero, hein? Eu não quero mais dívida, pelo amor de Deus, não quero mais, não para de chegar na caixa do correio. Você tem que pensar exatamente em coisas boas. O que você quer? Ah, eu quero uma condição, eu quero uma única oportunidade, que eu vou agarrar com unhas e dentes para reverter essa situação. Não adianta você arrancar a caixa do correio, não vai estar resolvido o problema. Se você troca os pneus do carro, aí você anda 1000 quilômetros, você vê que o pneu dianteiro está comendo para o lado de dentro. Você vai lá e troca o pneu. Aí passa mais 500 quilômetros, ele está comendo para dentro. Você troca o pneu, você há de convir que se você não alinhar, balancear as rodas, não vai resolver o problema nunca. Então, pessoas que vivem cometendo os mesmos erros 30, 40, 50 anos e morrem sem conhecer as leis da prosperidade. Por isso que não prosperam. O dinheiro é um instrumento como uma corda ou uma faca, que, se bem utilizado, promove soluções, alegrias, na maioria das vezes, a salvação. Vamos citar um exemplo mesmo. Uma faca. Uma faca ela pode ser utilizada para cortar uma corda de uma pessoa que está tentando se enforcar. Ou pode ser usada a mesma faca para esfaquear uma pessoa. Uma corda pode ser utilizada para enforcar uma pessoa ou para puxar uma pessoa de um fosso, de um rio, de uma enxurrada. O instrumento é o mesmo. O que muda é a maneira com que você vai utilizá-lo. Se você pensa que todo problema é um prego, a única ferramenta que você vai ter é um martelo, só resolver as coisas na porrada. Não pode ser assim. Você precisa primeiro mudar a sua energia interior. Você tem que sempre, por mais que você esteja em dificuldade financeira, quebrado, endividado, a sua mente tem que ser próspera. Sempre. Maravilha? Vamos falar um pouquinho sobre as leis da riqueza, que são 4: ganhar, gastar, economizar e investir. Tem gente que nasce, vive e mora sem conhecer essas leis. Lei do ganhar. Investir parte do seu tempo de forma a gerar lucratividade. Escolhas certas geram riqueza. Vamos lá, pessoal, que nós fazemos marketing de relacionamento, vendas diretas. Então nós estamos no primeiro ponto. Ganhar. Investir parte do seu tempo de forma a gerar lucratividade. Muito bem. Gastar. Passar a comer e se vestir melhor, dar uma educação melhor aos filhos, adquirir conforto, viajar na companhia da família, etc. Isso são bens de consumo, coisas que o dinheiro que você ganhou por mérito ao seu trabalho, ok? Você tem direito a usufruir. Lembre-se, aquele que guarda no colchão, o cara trabalha a vida inteira, fica guardando, morre, não usou, não viveu, não curtiu. Não é verdade? Então, ganhar é fruto do seu trabalho e gastar é o resultado do seu trabalho. É aquilo que vai lhe propiciar o resultado. Eu gosto do dinheiro? Não, mas eu gosto muito do que ele pode me proporcionar. E olha, pessoal, eu tenho na minha mente ainda ganhar muito, mas muito dinheiro. Porque eu quero ajudar muitas pessoas. Essa é a minha missão. Porque eu sei que daqui não vou levar absolutamente nada. A única coisa que eu posso deixar para meus filhos é de que existe um Deus, de que ele nasceu para vencer, de que ele deve seguir o caminho do bem, deve se afastar de coisas ruins e de pessoas ruins, e que deve trabalhar. E seja no que for que ele se decidir a fazer, que ele seja o melhor naquilo que ele faça, que ele ame aquilo que ele faz. Um filho recentemente chegou para mim, todo sábado domingo eu cozinho, eu que vou para a cozinha. Eu amo cozinhar. E aí meu filho falou, posso te ajudar, pai? Pode. O Mateuzinho, mais novo. E aí, cara, cozinhando, tal. Ele falou, pai, já sei o que eu quero ser. Outro dia ele ia ser baterista de uma banda de rock, outro dia ele ia ser dono de uma loja de carro importado. Falou, olha que legal, você é dono de uma loja de Ferrari, BMW, Mercedes, Porsche. É simples, né, na cabecinha da criança. Mas agora, já sei que você, chefe de cozinha, ouvi falar que ganha muito dinheiro. Falei, filho, se for o que você quer fazer, se você gostar de fazer, faça. Mas aí você tem que fazer uma faculdade de gastronomia, você deve ir para a Europa. Para você ir para a Europa, filhinho, você tem que aprender inglês. Pelo que eu estou vendo, você está péssimo em inglês. Vamos começar a melhorar o inglês a partir de agora? Pronto. Agora, de vez em quando, ele assiste uma videoaula de inglês, já está começando a se interessar mais porque ele quer ir para a Europa, para a Itália, para estudar gastronomia.
Amanhã pode ser que ele queira ser bombeiro, não sei, mas não importa, eu tenho que deixar ele livre para decidir aquilo que ele quer. Não é verdade? Bom, quais são os passivos? Economizar, guardar 10% dos seus ganhos mensalmente. Assim como existe o dízimo, em que você doa a Deus para abençoar a sua vida, a sua oportunidade, você também deve guardar 10% do seu salário. Porque você recebe um ganho no final do mês pelo seu trabalho, aí você paga o aluguel da casa, o carro, ou a prestação da casa, perdão, a prestação do carro, a escola dos filhos, você paga a academia de ginástica para sua esposa, você paga... Mas e você, se paga? Quanto é que você guarda para você? Pense nisso. Para que nunca necessite adquirir dívidas em financiamento. Então, se você parar e pensar que no Brasil funciona assim, quanto que é esse carro? 40 mil, beleza, eu tenho um que vale 10. Aí eu dou o meu, mas eu não posso pagar 10, eu pago 5, não tem problema. Então eu financio 35, quanto vai ficar? Bom, você vai pagar 75, 78 de financiamento. Mas eu estou financiando 35, pois é, mas em 48 vezes, sabe como é que é? Taxa de juros, vai ficar em 75 mil por mês. Quanto que dá isso por mês? 730, beleza. Quer seguro? Não, não. Bom, vamos ver, quanto fica o seguro? 840, não, aí não, deixa o seguro para lá. O brasileiro não quer saber quanto vai custar para ele o carro, ele quer saber se ele pode pagar a prestação. Se a prestação está dentro do que ele ganha hoje. E ele se esquece que vão 5 anos para ele pagar os 48 parcelas, nesses 5 anos muita coisa acontece. Se você parar e perceber e guardar 10% que você ganha, 1 ano você vai comprar à vista. Então a primeira coisa que você tem para começar a ser próspero é começar a eliminar carnês, jogar pela janela, comprar um carro sem aquele acessório nojento que vem no porta-luva com 70 folhinhas para você pagar todo mês. Simples assim. Investir, adquirir bens duráveis, móveis com liquidez, ações e aplicações. Isso são ativos, ok? Quando você está adquirindo ativos, você já está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. Então vamos falar do mercado imobiliário. Se você comprar ou construir algumas coisas para alugar, você acordando 5 horas da manhã ou 10 horas da manhã para trabalhar ou não, dia 10 subentende que os inquilinos vão lá pagar o aluguel e você vai estar recebendo dinheiro por toda a vida. Não é verdade? Agora vamos falar da nossa indústria, marketing multinível, marketing de relacionamento. Cada pessoa, cada distribuidor que você trouxer para a tua rede é uma semente, é um ativo. Se você regar todos os dias essa semente, se você acompanhar o crescimento dessa semente, se você acariciar essa semente, ela vai se tornar uma árvore frutífera. E essa árvore vai lhe trazer centenas, dezenas, milhares novas sementes. Então, cada pessoa que você traz para o teu negócio é um ativo que você está construindo. E cada ativo desse pode te dar renda todo dia, todo mês, para toda a vida. Pense nisso. Muitas pessoas estão dando rajada, bota 200 direto, não consegue acompanhar nenhum, não dá assistência para nenhum, perde todos por falta de acompanhamento, por falta de carinho, por falta de contato. Então, usando da nossa matemática, daquela que a gente pretende duplicar no nosso negócio, estou citando aqui um exemplo agora para quem é da família Trovine, ajuda 3 pessoas. Então plante 3 sementes, mas não abandone essas 3 sementes enquanto elas não se tornarem árvores. Maravilha, pessoal? Quando essas sementes começarem a derrubar a sementinha, tiver os seus 9 na 3ª geração, aí você planta mais 3 sementes, ou seja, busca mais 3 pessoas. Mas enquanto essas 3 primeiras sementes não estiver brotando, não tiver broto limpo, não estiver ganhando dinheiro, não precisa ser muito dinheiro, mas prosperando, não deixe essas 3 pessoas sozinhas. Ok? Esse é o segredo.
Lei que provém os meios pelos quais nós podemos escolher o nosso próprio propósito na vida e alcançar. Bom, aqui nós já vamos entrar um pouquinho de coaching. Coach vem da palavra cocheiro. Cocheiro é aquele cara que controla a charrete. Então, ele dá a direção da charrete que ele quer, né? O cocheiro é o coach é aquele que dá a direção na sua própria vida. Então, existe vários coaches. Tem coach para os negócios, tem coach para energia, tem várias formas de coach, de você se tornar um coach. É controlar um determinado ponto da tua vida, ok? Mas ter todo o controle, 100% do controle. E nenhum fator externo controla você, tá certo? Então, lei que provém os meios pelos quais nós podemos escolher o nosso próprio propósito na vida e alcançá-lo. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. Ok? Independente de quantas vezes você falhou no passado, ou quão grandes sejam os seus objetivos e expectativas, tudo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. Existe uma força maior que suas limitações, que falta de instrução. Esse poder é um dom do Criador e deve ser considerado o maior dos seus dons, o completo e incontestável direito de poder e direção. Todo mundo vem ao plano terrestre abençoado por o privilégio de controlar seu poder mental e dirigi-lo para quaisquer fins que escolher. Gravem essa frase, pessoal. Todos vieram para prosperar. Lembre-se de suas limitações, são aquelas que você permitiu que estabelecessem para vocês. Você é exatamente aquilo que você acredita ser. Você terá exatamente aquilo que acredita que merece. A partir do momento que você tem a consciência desta frase, eu posso dizer para vocês que na sua caixa de correio vão começar a chegar 2 tipos de carta, ou somente um tipo de carta. Primeiro, a carta das penalidades. Para quem negligencia em tomar posse e dar a direção que deseja à sua vida, você vai receber, ou vai continuar recebendo, eu acredito que muitos estão nas salas, têm recebido as cartas da prosperidade, das penalidades. E gozam de pouca saúde, estão sempre doentes, dor nas costas, dor no peito, cansadas, sempre, medo, com preocupação, dormem muito pouco à noite, ou muitas vezes, muitas noites, nem dormem, indecisão, dúvidas, e agora, meu Deus, e a saída, o que vai acontecer? Está tudo tão difícil, e procurando onde, para que detenha pobreza e falta. Toda uma série de males, pessoal, e você só vai acumular isso cada vez mais. Todo dia, todo dia, todo dia, para todo sempre. Se você não fizer algo por você. Então, o envelope número 1, que é o envelope das penalidades, você tem o preço a pagar por negligenciar, a tomar posse da tua mente, do controle das tuas emoções, do controle das tuas decisões. Tem pessoas que vão no culto e espera que Deus fale, bom, então você faz assim, não vem a solução, meu amigo. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode e deve fazer. Deus vai fazer por você aquilo que você não conseguiria fazer sozinho. Então Ele faz por você, mas você tem que ser merecedor. Então esse envelope vem com pouca saúde, você está sempre mal. Gente, vocês sabiam que 84% das pessoas que morrem de doenças de miocárdio ou vasculares são por problemas no trabalho, por problemas de dinheiro? 84%. E você sabia que quase 90% dessas pessoas trabalham para alguém, ou seja, estão morrendo pela empresa do patrão e não dele, por problemas da empresa, problemas de relacionamento ou de falta de dinheiro. O problema que ele causou, ele é o único responsável pelas suas decisões, você é o único responsável pelas suas atitudes, suas decisões, portanto, você é responsável pelos seus fracassos, você é o único responsável pelo seu sucesso.
Então, enquanto ficar vindo essas cartas, mais frustração, pô, mais uma enrascada, cara, não acredito que eu entrei em outra furada. Isso vai desencorajando a gente perante a vida, perante as pessoas que nos amam, as pessoas começam a desacreditar na gente, nossas esposas começam a se cansar, falam, bem, isso aí não é para você, não dá certo, sai fora, arruma um emprego. Aí, fazendo isso, ela começa a roubar os nossos sonhos. Amor, se eu voltar a trabalhar, se alguém determinar que horas eu vou acordar, quanto eu vou ganhar no final do mês, o que eu vou poder te dar, se ele me limitar isso, eu vou morrer aos poucos. E aí começa aquela briga entre marido e mulher. Gente, isso acontece em toda casa de profissional de marketing, toda. E eu já vi acontecer o contrário. É a mulher tentar levantar o marido. Você larga de ser broxa, rapaz. Levanta dessa cama. Vamos reagir. Já vi o contrário. Mas na grande maioria as mulheres desistem. Porque as mulheres, elas querem segurança. O homem, ele é mais emoção. A mulher é pura razão. E principalmente quando vê um filho em necessidade. Aí eu sei que torce o rabo. Então, não permita mais chegar esse tipo de correspondência na sua caixa de correio. Pobreza, a falta, a miséria, toda uma série de males que consiste em inveja, avareza, ciúme, raiva, ódio e superstição. Você deve tomar posse da sua própria mente e dirigi-la aos fins que você escolher. Napoleão Hill fez um questionário numa universidade dos Estados Unidos e ele perguntou para 2.000 universitários formandos, estavam no último ano, quem quer conquistar sua independência financeira? Bom, a resposta foi unânime, 100%. Após 5 anos, Napoleão Hill voltou a procurar essas pessoas. Ele identificou que 1% delas tinham se tornado milionárias, 4% delas tinham se tornado ricos e 95% tinham uma renda média de $1.000 a $2.000 mês. Então ele esqueceu esses 95% e foi atrás só destes 5% que fizeram toda a diferença. E ele perguntou, o que foi que vocês fizeram para obter esses resultados? E as respostas foram, fizemos o que tinha que ser feito, não deixamos para amanhã. Fizemos o que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Simples, fizeram algo diferente. E o mais importante, acreditar. Primeira resposta foi, tivemos forte crença em algo, fizemos o que tinha que ser feito e fizemos o que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Por isso, eu recomendo a todos o livro A Lei do Triunfo, porque realmente mudou muito a minha vida ao começar a ler e a começar a interpretar, já em 1940, em 1963, todos os estudos do Napoleão Hill sobre prosperidade. A segunda carta, que pode começar a chegar na sua carta de correio daqui para frente, e aí eu vou colocar até um sonzinho. É da riqueza. A carta da bênção. E não vai parar de chegar, pessoal. Bênção, mais bênção, mais bênção. Para quem toma posse em dar a direção que deseja a sua vida. As bênçãos de que toma posse e dirige sua mente aos seus objetivos mais profundos, a tudo aquilo que você mais deseja. Por maior que seja o seu sonho, os seus objetivos não alcançados, ouse sonhar, ouse acreditar e lute para tê-los. Nessa carta você vai gozar de boa saúde. Sabe por quê? Porque você vai ter tempo para poder acordar de manhã e dar 3 voltas no quarteirão, caminhar, ou dar tempo de 1 hora na academia. Você vai ter consciência tranquila para parar um tempo do teu dia, para olhar para a natureza, para ficar observando as formigas, os pássaros, o nascer do sol ou o pôr do sol. Quando foi a última vez que você viu um crepúsculo? Quando foi a última vez que você viu o sol nascer? Não depois de uma balada, mas você acordar, caminhar até a praia, você que é de Recife, você que é do Rio, que está aqui na sala, e ver o sol nascer de trás do mar. Ou ver o pôr do sol e contemplar.
você com certeza vai ver Deus em todos esses pequenos atos. Você vai ver Deus em ver uma abelha extrair pólen de uma flor. Você vai encontrar Deus ali. Você vai ter tempo para poder, por meia hora, pensar em você. Só você com você mesmo. Se você não tem coragem de fazer isso hoje. Por quê? Porque virá cobrança. Porque você vai se cobrar. Porque você não está feliz, sua consciência não está tranquila. Porque você não está feliz. Quando você atingir esse estado de consciência, de prosperidade interna, uma prosperidade interior, independente da sua condição financeira, pessoal, você vai ter tempo de olhar para você, se contemplar e falar: Deus, obrigado por mais um dia. E poder recomeçar. E poder fazer tudo diferente. Mais uma vez. Você vai começar a receber as oportunidades de um trabalho que você vai amar fazer. Porque se você não gostar do que você fizer, você não vai fazer com amor. Se você não colocar amor naquilo que você está fazendo, você não vai ter resultado. Porque vai estar explícito na sua mente, nos seus olhos, que você não gosta, você precisa. Aí nós falamos anteriormente. Tem coisas que você atura até ter, depois atura ou aguenta se quiser. Eu hoje não sou uma pessoa com a minha carteira cheia, não tenho dinheiro no banco. Mas, gente, eu sou tão feliz e tão rico. Sabe por quê? Que quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho um telefone para quem ligar. Esse é de alguém que vai me ajudar. Se eu não souber alguma coisa, eu sei o telefone de quem sabe. Se eu não tiver alguma coisa, eu sei o telefone de quem tem. Se eu precisar de uma palavra amiga, eu tenho muitas pessoas que eu posso ligar. E eu posso desabafar a qualquer hora, ele vai me ouvir. Porque eu também lhe dou essa condição. Isso é importante. Eu não tenho medos. Eu tenho sim preocupações, o que é normal. Mas eu não tenho medos. E o que é preocupação? É você estar nervoso antes do tempo. Antes, com uma ocupação de algo que ainda não aconteceu. Eu tenho assim, eu crio uma expectativa de que as coisas têm que acontecer. Tem que acontecer, as pessoas estão esperando que aconteça. Então isso às vezes me preocupa. Então eu quero as coisas, as soluções sempre muito práticas, sempre muito rápidas. E nem sempre as coisas acontecem como eu desejo. E isso ficou bem claro daquele vídeo que eu escrevi, A Má Fama do Humberto Mendes, que eu escrevi para mim mesmo. Quando eu disse para as pessoas por que eu não fidelizava há mais de 2 anos na mesma empresa, porque eu ficava buscando constantemente soluções práticas e a burocracia interna ou a burocracia dos gestores não buscavam soluções. Calma, tudo bem, o pessoal vai esquecer, vai passar. Como vai passar, meu irmão? Estou lá no meio do mato, estou vendo o que está acontecendo. Como assim? Eu estou na rua. Então, a gente deve ter alguma preocupação, porque a gente tem que ter um senso de responsabilidade. Mas daí, a ficar nervoso antes de que as coisas aconteçam, não, de jeito nenhum. Você tem que ter sempre uma atitude mental positiva. Não está fácil, mas vai melhorar. E se não tem remédio, pessoal, remediado está. Simples. Se você tiver algum problema, faça a regra das 4 perguntas. Qual é o problema? Quais os motivos desse problema? As causas desse problema? Quais as possíveis soluções? E por último, qual a melhor solução? Se você fizer as 4 perguntas, acabou o problema. Qualquer um. Então vamos lá, qual é o problema? Bom, deixa eu ver qual é o meu problema. Problema definido, 50% está resolvido. Vamos lá. Meu problema hoje é esse. Põe no papel. Quais as causas do problema? O que está me causando esse problema? Putz, é isso. Já sabe as causas, beleza? Quais as possíveis soluções? Pô, eu não sei, cara. Como é que eu procure um especialista? Se o problema for psicológico, procure um pastor, procure um psiquiatra, um psicólogo. Se o problema for financeiro, procure um economista, uma pessoa abastada. Não, uma pessoa que tenha, você vai perguntar para o seu cuidado o que ele faria se ganhasse 1 milhão, se o cara não tem um morro de fome. Não, você tem que procurar uma pessoa que é próspera. Estou numa situação assim, o que o senhor faria? Né? Se o problema for psíquico, se o problema for dependência química, procura um especialista, procura ajuda. Se o problema for mais sério, procura Deus, que só Ele. Simples, pessoal. Riquezas materiais da sua escolha e quantidade, não importa quanto. Agora, riquezas é aquela coisa que você acumula. Riqueza financeira é algo que você acumula.
Mas você também precisa se lembrar da primeira lei. Lembra qual é a roda da abundância? Do dar e receber. Então, mesmo que você ganhe, doe. Se você não pode dar dinheiro hoje, dê bons conselhos. Dê um pouco de energia boa a quem precisa. Você deve tomar posse da sua própria mente e dirigi-la aos fins que você escolher. Essa é a frase que vocês precisam guardar. Você deve tomar posse da sua própria mente e dirigi-la aos fins que você escolher. Instruções para abrir o envelope das riquezas. Pelo bem da sua vida, siga essas simples instruções. Por favor, pessoal. São simples, sempre esteve na cara de todos e ninguém ousou colocar em prática. Compre um caderno e na primeira página escreva uma descrição clara do seu maior desejo de vida. A circunstância, posição ou a coisa que você deseja aceitar como a sua ideia de sucesso. Isso é muito importante. Se você quer realizar alguma coisa na tua vida, realize primeiro dentro de você, depois fora. Agora fora você materializar. Se você não tem um caderno com as coisas claras, transparentes daquilo que você quer, você nunca vai realizar. Se você não tem um quadro na sua parede, do carro, da casa que você sonha, ou da viagem que você sonha, você não vai realizar, porque isso tem que ser uma verdade já existente dentro de você, e não apenas uma meta. Eu sonho um dia, quem sabe Deus vai me prover e eu vou conseguir. Coisa nenhuma, Deus já lhe deu isso. Agora as ferramentas e os meios é você que tem que fazer. Na segunda página, escreva uma afirmação clara de precisamente o que você pretende dar em troca, ou seja, o preço que você vai pagar daquilo que você quer da vida. Tem pessoas que querem algo da vida e dão saúde para isso, né? Trabalham exaustivamente, jogam fora a sua saúde para realizar tão poucas coisas. Terceiro, memorize ambas as suas afirmações, o que você deseja e o que você pretende dar em troca por isso. O que você faz hoje e deverá parar de fazer, e o que você não faz hoje e deverá começar a fazer para ter resultados. Como, por exemplo, treinar, estudar, selecionar as notícias que você lê, principalmente no Facebook. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o Facebook é muito bom, ao mesmo tempo é um lixo. A gente tem recebido aí no Facebook muita porcaria, o cara decapitando o outro, gente estuprando criança, matando estuprador. Gente, isso é para que a gente tenha nojo, repúdio da própria raça humana. É para que você odeie o próximo. O demônio adora isso, cara. E nego é impressionante como o cara compartilha e curte essas porcarias. Aí acaba recebendo uma frase de amor, uma frase bíblica, e ele não curte. Ou ele não compartilha. Algo que pode ser fortalecedor, que se nessa multiplicação cada um ficar compartilhando, vai cair uma pessoa que vai ali e falar: caramba, me mandaram a palavra que eu precisava para esse momento da minha vida. É isso. Repita pelo menos uma dúzia de vezes por dia. Tudo isso são uma manifestação de gratidão pelas bênçãos que você recebeu ao nascer. Vamos lá, gente, é isso que vocês têm que decorar. A divina providência: eu não peço mais riquezas, mas por sabedoria, com a qual farei um uso mais sábio das riquezas que me deu ao nascer, que consiste no poder de controlar e dirigir a minha própria mente, ou minha vida, para quaisquer fim que eu desejar. Esse é o princípio do coach. Ok? Só confirmando. Bom, agora nós vamos dar uma passada rapidinho. Não sei se algum de vocês leu o livro, mas eu recomendo vocês comprarem o livro O Segredo das Mentes Milionárias, de Herbert Sextante. É realmente sensacional. Muito legal. Sabedoria é o segredo do homem mais antigo. Muito bem. Obrigado, André. Vamos lá, pessoal. Henry Ford disse uma frase muito interessante. Ele resolveu construir carros em série. Fala: pô, rapaz, você é louco. Ele falou: opa, já estou entre os grandes.
Einstein foi chamado de louco. Beethoven foi chamado de louco. E ele disse a seguinte frase: se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. Você é exatamente aquilo que pensa. E eu quero que você pare e pense agora em você. O que é que você pensa de você mesmo? Que você pode? De que você consegue? Ou não? Ele tinha fábrica de carvão, é isso mesmo. Lembre-se de que suas limitações são aquelas que você permitiu que estabelecessem para você. Simples assim. Então vamos falar um pouquinho desse livro, As Leis da Mente Milionária. Vamos fazer um comparativo com as pessoas de mentalidade rica e as pessoas de mentalidade pobre. Vocês vão verificar que as pessoas de mentalidade pobre estão escritas em vermelho, justamente para irritar os olhos, que é para que você se irrite se é que uma frase dessa é algo que você vem fazendo. É para que você se irrite mesmo, para que caia na sua consciência e fale, cara, para com isso. Ok? Pessoas de mentalidade rica acreditam na seguinte ideia: eu sou o único responsável pelos meus sucessos ou fracassos. Só depende das minhas decisões. Já uma pessoa de mentalidade pobre diz, na minha vida as coisas acontecem. Sabe aquele negócio, aquela música? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Ou, deixa a vida me levar, vida leva. Vai indo. Você vai ver para onde a vida te leva, para a fila do SUS. Né? Então vamos lá. Quando uma pessoa de mentalidade rica não alcança seus objetivos, o que ele faz? Muda os objetivos? Não. Ele muda a estratégia. Grande Gilmar, grande abraço, meu irmão. Prazer em vê-lo aqui, campeão. Quando uma pessoa de mentalidade pobre não alcança seus objetivos, o que ele faz? Muda os objetivos, ele diminui os seus sonhos. Lembra quando você era pequenininho, estava passeando com seu pai na rua, de repente passou uma BMW, você tinha seus 10 anos, você falou, pai, quando eu crescer eu vou comprar um carrão desse aí. Não sei se seu pai fez isso, mas rapaz, que dão 2 tapinhas na mulher, eu falei, isso aí vai dar um trabalho, isso aí, sonhador. E já começam as crenças limitadoras, os dogmas, os paradigmas, que faz com que você paralise e não faça rodar a sua roda da abundância. Então o que as pessoas fazem? Até os 30 anos sonham grande. Aí quando não conseguem realizar os sonhos grandes, elas começam a se contentar com sonhos menores, até o momento que elas deixam completamente de sonhar. E aí eu me lembro desse grande ídolo que eu tenho, brasileiro, o importante é vencer tudo, sempre, Ayrton Senna. O segundo colocado é sempre o primeiro perdedor. Pessoas de mentalidade rica entram no jogo para ganhar. Pessoas de mentalidade pobre entram no jogo para não perder. Olha isso. Aí eu aprendi com o meu professor de judô, que ele diz o seguinte, quem teme a derrota já está vencido. Então se antes de você entrar subir no tatame, se você olhar para o seu oponente e demonstrar medo, amigão, nem lute, você já perdeu, ele já percebeu. Ok? Não adianta dizer que estamos dando o melhor de nós. Você tem que ser bem sucedido no que precisa ser feito. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Então não adianta você querer fazer a coisa bem feita se você está fazendo algo que não é necessário. Você tem que focar os seus esforços, a sua energia em coisas que precisam ser feitas, que são primordiais para que você venha subir cada degrau na escalada do seu sucesso. As pessoas de mentalidade rica assumem um compromisso de atingir suas metas. Pessoas de mentalidade pobre gostariam de alcançar suas metas. Normalmente desistem no meio da tentativa, não é nem ao fim delas. Quando você traçar suas metas, traça essas metas como sendo uma possibilidade, não como uma certeza. E mensure essas metas, coloque datas. Metas nada mais são do que sonhos com data marcada. Se naquela data a sua meta não terá sido alcançada, eu tenho certeza que pela tentativa você vai estar próximo de alcançar. Então ela continuará sendo uma possibilidade. E isso não vai causar em você alguma frustração. Ok? Então, isso não vai atrapalhar a sua expectativa, o que vai gerar uma nova expectativa de você se esforçar um pouquinho mais, para mesmo que atrasado por alguns dias, você realizar aquela meta. Você cumprir aquele compromisso que você assumiu com você mesmo e com a tua vida. Pessoas de mentalidade rica pensam grande, já pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. A melhor maneira de recuperar o tempo perdido
é não perder mais tempo. Pessoal, pare e analise sua vida hoje. O que você vem fazendo hoje para ser feliz? O que você tem feito hoje para ser melhor? O que você deixou de fazer há muito tempo por não acreditar mais? Por tantas coisas ruins, desagradáveis que vêm acontecendo na nossa indústria, ou na tua vida, ou na política, que você liga a televisão, começa a ver esses políticos fazendo o que fazem, todos impunes, isso dá nojo, isso causa repúdio, então não olhe. Então o que você pode fazer para que isso mude? Vote com consciência. Vá à rua. O que você pode fazer pela tua vida, para mudar a tua vida? Ao invés de ficar lendo revistas, ficar vendo Big Brother, compre livros de autoajuda, compre livros, assista filmes que tragam algum prazer para você, que tragam alguma coisa, algum conteúdo. Eu adoro filmes bíblicos, né? Não falo evangélicos, não, é bíblicos, são filmes cristãos. Então, A Virada, Conversando com Deus, O Fazendeiro e Deus, né? Uma Carta para Deus. Poxa, cara, Uma Carta para o Céu, é coisa tão lindos, esquecidos. Tem tantos filmes fantásticos, A Corrente do Bem. Clique, eu consegui encontrar Deus naquele filme, clique. Só naquela frase, família em primeiro lugar. Sabe por quê, pessoal? Porque por muitos anos da minha vida eu também vivi daquela forma. E, sabe, vivendo um futuro que ainda não acontecia, e eu deixei de viver o presente com a minha família. Então, família sempre em primeiro lugar. Pessoas de mentalidade rica focalizam as oportunidades, já pessoas de mentalidade pobre focalizam os obstáculos. Putz, mas será, cara? Não é? Quem não sabe o que quer, nunca sabe quando encontra. É fácil. Braulio, você quer vir até mim? Você fala, Humberto, pô, que legal. Eu quero ir até você. Beleza, onde você está? Ih, cara, não sei. Mas então como é que eu posso te explicar como chegar até aqui se eu não sei sequer onde você está? Então você tem que exatamente ter uma referência hoje de como você está e de como você quer estar, de onde você está, de quando você quer estar, para que você possa traçar um caminho, uma rota, colocar no seu GPS para seguir esse caminho. Não é verdade? Pessoas de mentalidade rica falam de ideias, de soluções, de negócios, não é, Gil? Como conversamos tanto hoje. Pessoas de mentalidade pobre falam de coisas ou de outras pessoas. E é sempre assim, pessoal. Pessoas de mentalidade ricas falam de ideias, de mentalidade pobre falam de coisas. Né? O impossível e o impensável. Se você pensa, então você pode. Essa é uma frase de Edson Moura, dona do IBRAFEM, Instituto Brasileiro do Futuro Empresário. Pessoas de mentalidade rica admiram outras pessoas bem-sucedidas. Já pessoas de mentalidade pobre ficam ressentidos com o sucesso dos outros. É a tal da inveja. Sabe quando você troca de carro, o vizinho fala, tá mexendo com coisa errada, você viu? O vizinho comprou um carro zero. Não encontre um defeito, encontre sempre uma solução. Busque sempre soluções para todos os pontos da sua vida. Pessoas de mentalidade rica buscam a companhia de outras pessoas de sucesso. Já pessoas de mentalidade pobre procuram outros perdedores. Basta você ver aí nos bares, pessoal. Você vai encontrar tantos aí perto da sua casa, o cara acaba de chegar do trabalho, ele vai tomar uma pinga e jogar sinuca com os amigos, baralho. Chega em casa bêbado, fedido, não resolveu nenhum problema, de mau humor, não dá um carinho para a esposa, não recebe também, que está fedido de álcool, de cigarro. Não é verdade? Isso é tão infeliz. Já pessoas de mentalidade rica procuram pessoas também com outras mentalidades ricas para trocar ideias, trocar experiências ou se apoiar. Não é verdade? Mude os seus pensamentos e com certeza você poderá mudar o mundo. Pessoas de mentalidade rica são maiores que seus problemas. Eu disse esse exemplo de jogar baralho, beber, fumar, jogar sinuca, porque eu vivi isso por 8 meses e meio da minha vida. Quando eu tomei a decisão de não trabalhar mais com engenharia, eu disse para o universo, eu não quero mais isso para mim. Dito e feito, fiquei 8 meses e meio desempregado, bebendo,
jogando bilhar, assistindo Silvia Popovic. Eu não tinha mais uma família, né? Vocês vão ver essa minha história naquele filme Hidrogênio, a Indústria do Futuro, que eu escrevi uma crônica em 1995 chamado Aonde está o meu emprego? E deste artigo nasceu o filme Hidrogênio, a Indústria do Futuro, que tem 13 milhões de visitas no YouTube. Pesquisem lá, vocês vão ver um pouquinho da minha história. Pessoas de mentalidade rica são maiores que seus problemas. Pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. Gente, nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Diga, eu sou o maior problema que você tem na vida, um grande Deus. E que a solução existe e está dentro de você. E você há de encontrar. No meio da dificuldade sempre há oportunidade. Tem uma passagem bíblica que Jesus está caminhando com o discípulo e ele encontra uma carniça de um animal. O discípulo vai lá, olha, fala, nossa, Jesus, vamos embora, está fedendo isso aqui, olha que fedor. Jesus se agacha, pega um pedaço de graveto, mexe na carniça e fala, olha o sorriso deste animal. Pessoal, ele conseguiu encontrar um sorriso em meio a uma carniça, em meio à carne morta. Ele conseguiu encontrar vida. Pessoas de mentalidade rica cuidam bem do seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre cuidam mal do seu dinheiro. E aí vai uma frase de Jack O'Neill: pessoas que falham em planejar estão planejando falhar. Wilson, por gentileza, a frase voltou? A frase não, perdão. O meu áudio voltou? Só confirmando, pessoal, se meu áudio tá bom para vocês. Obrigado, Gil. Obrigado, Wilson. Maravilha, maravilha, maravilha. Chegou. Pessoas de mentalidade rica têm medo e agem. Pessoas de mentalidade pobre ficam paralisadas pelo medo. Olha que legal, pessoal. Pessoas de mentalidade rica têm medo e agem. Não aceitam o médio, o medíocre. Não aceitam perder. Eu não admito perder um tijolo que eu construí na minha vida. Quem me conhece, frequentou a minha casa, já esteve na minha casa, sabe. Eu moro numa bela residência, são 3 andares. Está há 3 anos precisando de uma pintura aqui, de uma mão de tinta. Não tenho condições, mas eu não arrisco perder o que eu tenho para dobrar o que eu tenho. Porque eu sei o que me valeu ter construído. Então, eu temo que eu possa ficar estagnado aqui. Então, eu vou agir para que eu possa melhorar, aumentar o meu potencial, as minhas condições, também aumentando a minha possibilidade de doar, de contribuir, de fazer girar a minha roda da abundância. Já as pessoas de mentalidade pobre usam o medo para ficar paralisadas, não sabem o que fazer, não vê soluções. Aí não adianta orar, não adianta rezar. Que nem meu filho, outro dia, pô pai, pede para mim ir bem na prova de matemática. Eu falei, mas você estudou? Não. Então, meu amigo, nem Deus. Né? Não adianta. A fórmula da felicidade está em alinhar o que você pensa, diz e faz. Comentei isso, acho que não lembro com quem, se foi com o Gil. É exatamente isso. Você ser uma pessoa feliz é você ser uma pessoa leve, transparente. É você não dever nada a ninguém. É ninguém ter direito a falar um A da tua pessoa. Ela pode, de repente, criticar uma atitude errada que você possa ter tomado. Eu tomei muitas atitudes erradas. Então eu posso ser criticado por uma atitude, mas não ter a minha pessoa criticada, não o meu caráter. Esse é intacto, esse eu não permito, ninguém toca no meu caráter. E isso faz com que eu seja visto no mercado como uma pessoa de caráter, porém um dinossauro, das antigas, por alguns. O marketing mudou, o cara tá naquela mesma coisa e tá, ainda tá com os comércios vendendo perfuminho pra rua. O negócio agora é divulgar, né? O negócio agora é publicitar. Bom, cada um nos seus pensamentos. Eu continuo na minha velocidade. Daqui 2 anos a gente se encontra. Eu já tenho encontrado algumas pessoas que 2 anos atrás ficaram milionárias, hoje devem mais do que tinham. Muito mais do que conquistaram. E eu, ao longo deste tempo, não acumulei riqueza, mas acumulei mais experiência. Eu simplesmente me fiz carapaça.
eu fiz mente. Das pedras que me jogaram, eu fiz muralha. Estou fazendo exatamente a minha fundação. E pela fundação sólida que eu estou construindo, é que vai determinar quantos andares vai ter o meu edifício. Então, se eu disser que vou fazer alguma coisa, pessoal, pode acreditar, eu vou fazer. E se disserem que eu não vou conseguir, aí podem ter certeza, eu vou fazer mais rápido e melhor. Maravilha? E que seja assim com todos vocês. Você deve falar o que pensa e agir o que diz. Ser autêntico e ter a humildade de ir a público, reconhecer os seus erros, seus equívocos, seus enganos, pedir desculpas àqueles que por alguma razão possam ter sido prejudicados por uma decisão ou por uma atitude errada tua. Ok? Pessoas de mentalidade rica estudam e aprimoram-se e aprendem com as pessoas de sucesso sempre. Pessoas de mentalidade pobre acham que já sabem de tudo, ouve e anda com os derrotados. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Provérbio 4:15. Muito bem, pessoal. Vamos encerrar o nosso treinamento dessa noite, estamos encerrando. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se perguntassem para vocês, se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria? O que você faria? Foi feita essa pergunta, essa única pergunta num hospital de pessoas em fase terminal de câncer. Se você tivesse que viver a sua vida novamente, o que você faria? Sabe qual foi a resposta de 100% dessas pessoas? Arriscaria mais. Tão importante não é sentir-se importante, é fazer as pessoas se sentirem importantes. Então eu quero que você pare e pense exatamente na sua vida hoje. Ouse arriscar mais, porque o futuro só Deus pertence. Use, faça uso do tempo que você tem, do tempo que Deus lhe dá toda manhã ao nascer do sol. Ele te dá mais um dia para recomeçar e fazer tudo de forma diferente. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. E que todos os seus sonhos se tornem realidade. Nós aqui na Trovare estamos juntos. Esse é o maior segredo. Saúde, paz e prosperidade a todos. E até amanhã, nessas 21 horas, nesta mesma sala, para uma apresentação fantástica de negócios com meu grande amigo, líder Wagner Cavalcante. Até amanhã, pessoal. Se assim o Papai do Céu quiser. E Ele quer. Tchau, tchau, pessoal.